Olha como Deus trabalha com padrões ao longo da história da redenção. Antes do Êxodo, o povo de Deus ficou cerca de 400 anos vivendo no Egito, vivendo em silêncio, vivendo em escravidão e aparente abandono de Deus. Deus parecia quieto, mas ele não estava ausente, ele estava preparando o tempo para a libertação. E isso aconteceu e se repetiu muito tempo depois. Entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, Deus fica cerca de 400 anos em silêncio. Ele não manda nenhum profeta e nenhuma nova revelação, até que Deus quebra o silêncio e envia João Batista pregando no deserto. E logo depois vem Jesus. Ou seja, antes da libertação, antes do mover de Deus, vem o silêncio e a espera. Olha o padrão. A escravidão no Egito e a nossa escravidão ao pecado. Quando a gente olha para Êxodo, dá para ver que quase tudo ali já estava apontando para Jesus Cristo. Por exemplo, Israel estava preso como um escravo do faraó. E isso é um retrato de nós antes de Cristo, preso no jugo do pecado. O nosso patrão era o pecado. E é como se o Egito ele fosse a nossa velha vida e o faraó simbolizasse o poder que dominava a gente antes de Cristo. Olha outro padrão. As pragas e o juízo no Egito e o juízo sobre o reino do mal. As pragas do Egito não eram só um castigo, mas elas eram sinais de que Deus estava derrubando o reino do faraó. E também os deuses do Egito. E mais tarde a Bíblia mostra um juízo parecido caindo sobre o reino da besta no Apocalipse. É como se Êxodo fosse uma prévia do juízo final. Na Páscoa, os simbolismos e o padrão apontam para Cristo. O cordeiro que tinha que ser perfeito, sem nenhum defeito, e que nenhum osso poderia ser quebrado, isso se cumpre exatamente em Jesus Cristo, o cordeiro perfeito, que não teve nenhum osso quebrado na cruz. O sangue nos umbrais que livrava o povo do juízo, e é assim hoje o sangue de Cristo nos cobrindo e nos livrando da condenação. O Deus que feriu o primogênito do Egito, mas no Evangelho ele fere o próprio primogênito de Deus no nosso lugar. No Egito, o juízo ele caiu sobre o inimigo. Na cruz, o juízo ele cai sobre o Filho de Deus, para que nós, que éramos inimigos, possamos ser salvos. A travessia do Mar Vermelho apontando para o batismo, porque depois da travessia do Mar Vermelho, Paulo diz que aquilo era um tipo de batismo. Eles passaram pela água e deixaram o Egito para trás e começaram uma nova vida. E com a gente também é assim, a gente passa pela morte para a vida, deixando o velho por causa de Cristo. A nuvem e o fogo apontando para o Espírito Santo, porque a coluna de fogo e nuvem, ela guiava, protegia, iluminava e acompanhava os hebreus no deserto. E isso aponta para o Espírito Santo, que hoje ele nos guia, ele nos consola, nos ilumina, ele permanece com a gente o tempo todo na nossa peregrinação. O maná apontando para o pão vivo. Deus ele manda maná do céu para sustentar o povo no deserto. E Jesus pega isso e fala, eu sou o pão vivo que desceu do céu. O maná ele sustentava o corpo, Cristo ele sustenta a nossa alma, a nossa existência. A rocha ferida apontando para Cristo ferido. Quando o povo ele tem sede no deserto, Moisés ele fere a rocha e dela sai água. Paulo diz, a rocha era Cristo. E assim como a rocha foi ferida, Cristo também foi ferido na cruz. Quando a lança ela atravessa o lado de Jesus, sai água e sangue. Como a água que jorrou na rocha. E é o mesmo sinal. Da rocha ferida vem a vida para o povo. A serpente de bronze e a cruz erguida. Israel ele é picado pela serpente no deserto e Moisés ele levanta uma serpente de bronze e quem olha para ela é curado. E Jesus diz, assim como Moisés levantou a serpente, importa que o Filho do Homem seja levantado. Quem olha para Cristo encontra a vida e é curado. A peregrinação de Israel no deserto já aponta para a peregrinação de Cristo no deserto. Essa caminhada no deserto que durou 40 anos também apontava para outra coisa. Jesus ele passa 40 dias no deserto em jejum, enfrentando tentação, provação e vencendo onde Israel caiu. Ele refaz o caminho de Israel, mas dessa vez sem pecar. E a nossa vida com Deus também é como essa jornada. São tentações, são provações, são quedas, são direções diárias, luta espiritual e a esperança na terra prometida.
O deserto ele era pedagógico e ele ainda é. Moisés subindo ao monte, apontando para Cristo no Sermão do Monte. Quando Moisés ele sobe para receber a lei, ele desce com os mandamentos escritos por Deus. E isso já aponta para outra cena. Jesus ele sobe ao monte e ele entrega a verdadeira interpretação da lei. E ali ele aprofundou tudo. Não era só não adulterar. Quem olhar para uma mulher com olhos impuros já adulterou. Não era só não matar. Odiar já é a raiz do assassinato. Moisés ele dá a lei. Cristo ele dá o espírito da lei. Ele mostra a santidade que Deus realmente espera. O tabernáculo apontando para a presença de Deus em Cristo. Deus ele manda Moisés construir um tabernáculo. E cada detalhe desse tabernáculo aponta para Cristo. A única porta, o altar de sacrifício, o pão, a luz do candelabro, o véu, tudo é uma grande maquete profética do Messias. E quando ele vem, João diz, o verbo se fez carne e tabernaculou entre nós. Ali estava o verdadeiro tabernáculo. Moisés ele é levantado apontando para o Cristo enviado. E é interessante ver como Moisés já é uma figura do próprio Cristo. Ele é livrado da morte quando ele era bebê, porque o faraó mandou matar os bebês hebreus, assim como Jesus também foi perseguido quando era bebê por Herodes o Grande. Ele deixa o palácio para descer e salvar o povo, e Cristo ele deixa a glória para nos resgatar. Ele intercede, ele guia, ele corrige, ele luta pelo povo. E tudo isso Cristo faria muito tempo mais tarde, só que de forma perfeita. Tem Josué também levando para a Terra Prometida, apontando para Cristo nos levando para o descanso eterno. Porque Josué, que tem o mesmo nome de Jesus no hebraico, ele leva o povo para a Terra Prometida. Aquele descanso ele era só a sombra do que viria. Jesus é quem nos leva ao descanso final, o reino eterno. Quando a gente junta tudo isso, dá para ver que Êxodo não era só sobre libertar Israel. Era sobre uma preparação gigantesca, uma profecia viva, apontando para o libertador perfeito, Jesus Cristo. O Cordeiro, o primogênito, água viva, pão do céu, a rocha ferida, o tabernáculo, o mediador do monte, tudo estava anunciando Yeshua. O Êxodo era a sombra, Cristo é realidade.